No primeiro dia de Futebol. fevereiro começa o ano letivo na maioria das escolas de Guaxupé. Nesta semana de preparação, muitos pais estão envolvidos com a compra de materiais escolares e a compra de uniformes e às vezes encontram alguns problemas que esbarram no Código de Defesa do Consumidor. E para falar sobre isso eu recebo a coordenadora do Procon de Guaxupé, Maria Amélia Chuiri. Bem-vinda ao Jornal TV Sul, Maria Amélia. Obrigada, Carol. É sempre um prazer estar aqui. Bom, Maria Amélia, algumas listas de escolas trazem itens especificando, inclusive, o lugar aonde os pais devem comprar esses itens. Isso é legal? Não, isso não é legal. Existe a chamada livre concorrência. Os pais, os próprios alunos, eles têm o direito de procurar os estabelecimentos onde eles encontrem melhores condições de pagamento, melhores preços, a qualidade do produto que eles possam adquirir. Então, isso não é legal. Bom, em algumas listas também vem especificando o material de uso individual e o material de uso coletivo. Os pais, eles são obrigados a comprarem esses materiais de uso coletivo? Não, somente os materiais de uso individual. Inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele já resguardava o direito para aquisição somente dos materiais de uso individual. A lei que foi sancionada o ano passado, ela veio a regulamentar esta questão. Então, hoje existe a proibição veemente da compra de produtos coletivos. O valor da compra desses materiais, ele já deve estar incluído na matrícula, na mensalidade. A escola deve fazer o custo e jogar justamente na mensalidade, na matrícula. Bom, e Maria Amélia, no início do ano, algumas escolas acabam trocando o uniforme, seja porque mudou o símbolo da escola, seja porque mudou o layout mesmo do uniforme, mas os pais, eles são obrigados a trocarem o uniforme dos estudantes por causa dessas mudanças? A questão é a seguinte, existe um dispositivo legal que as escolas devem manter por 5 anos o mesmo tipo de logotipo, o mesmo uniforme, justamente para que haja esse aproveitamento. Os pais que têm filhos em idades próximas ou mesmo utilizar o mesmo uniforme. Então, durante 5 anos é vedada a troca. Após esses 5 anos, pode haver a troca do emblema, seja lá do que for, mas deve ser feito o aviso. Aí, no caso, existe aquela questão da conversa entre o pai do aluno, a escola. Normalmente, vamos supor, aquele que tem 2, 3 filhos, é uma questão de se conversar. Olha, esse ano, esse semestre, ele ainda pode vir à escola com aquele uniforme antigo, porque também não é uma proibição. De repente ele comprou no ano passado, está novinho, você não pode exigir assim que, não, tem que ser o uniforme desse ano. Mas após 5 anos pode ser feita a troca do emblema. Bom, e as escolas, elas devem dar mais de uma opção de local para comprar o uniforme? A questão do uniforme, da confecção do uniforme, ela é o seguinte. Normalmente, as escolas, tanto as particulares quanto as escolas públicas, elas cotam no ano anterior aquele fornecedor que vai fornecer por um preço mais acessível. Por quê? Deve estar englobado toda a questão do uniforme, porque vem a camiseta, algumas escolas exigem o moletom, o uniforme para educação física. Então, esse custo, ele é feito por esse contexto. Se os pais tiverem dúvidas, eles podem requisitar aquela escola que ela forneça as notas fiscais da confecção do uniforme. Agora, normalmente, as escolas, elas delegam para determinadas confecções o feitio desses uniformes justamente para baratear, porque você imagina se cada um fosse fazer o seu uniforme, como era até alguns anos atrás, que não eram as camisetas, o aluno deveria adquirir o emblema da escola e colocar na sua camiseta, era uma camisa, né? Então, hoje isso tudo facilitou, mas normalmente é aquele estabelecimento que normalmente ele ganha uma licitação, ele ganha algum tipo de concorrência para o fornecimento do material. Bom, e por exemplo, se o pai não compra aquele determinado material escolar daquela determinada loja, se ele não compra o material coletivo, se ele não troca o uniforme, apesar do antigo estar novo, e a escola aplicar algum tipo de penalidade
na mensalidade desse pai, o que ele pode fazer? Como é que ele pode recorrer dessa penalidade? Ele deve comparecer ao PROCON ou ao juizado especial, à justiça, para requerer os seus direitos. Por quê? Porque não se pode exigir vantagem manifestamente excessiva, tanto do aluno ou dos pais. Por quê? Porque ele tem o direito a usufruir daquilo que a lei lhe garante. Tá certo. Maria Amélia, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço a sua atenção.